Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite para vocês. Vou ler uma mensagem aqui do livro Rumo Certo, escrito pelo Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Ação e oração. Sempre muito importante a oração por luz interior, no campo íntimo, clareando passos e decisões, sem nos despreocuparmos, porém, da ação que lhe complete o valor nos domínios da realidade objetiva. Pedirás a proteção de Deus para o doente, no entanto, não te esquecerás de estender-lhes os recursos com que Deus já enriqueceu a assistência humana, a fim de socorrê-lo. Solicitarás o amparo da providência divina em benefício do ente amado que se tresmalhou em desequilíbrio. Todavia, não olvidarás apoiá-lo com segurança e bondade, na recuperação necessária, segundo os preceitos das ciências espirituais que a divina providência já se colocou ao dispor nos conhecimentos da terra. Rogarás ao céu que te liberte daqueles que te perseguem ou que ainda não se harmonizam contigo. Entretanto, não lhes sonegarás tolerância e perdão diante de quaisquer ofensas, conforme os ensinamentos de paz e restauração que o céu já te deu, por intermédio de múltiplos instrutores da espiritualidade maior, em serviço no mundo. Suplicarás a intercessão dos mensageiros da vida superior para que te desvencilhes de certas dificuldades materiais, diligenciando, porém, desenvolver todas as possibilidades ao teu alcance, pela obtenção de trabalho digno que te assegure a superação dos obstáculos na pauta das habilitações que os mensageiros da vida superior já te ajudaram a adquirir. Ação é serviço, oração é força. Pela oração a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção, e por meio da ação o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Meus irmãos, antes da palestra, vamos realizar uma oração. Eu vou pedir a todos vocês que fechem os olhos. O pensamento a Deus e que possamos orar da seguinte forma: Pai Celestial, fonte de amor e misericórdia, reunimos-nos nesta noite sob a Tua proteção divina, buscando a luz do conhecimento e o calor da fraternidade. Agradecemos a oportunidade de estar aqui, unidos pelo desejo sincero de crescimento espiritual e transformação íntima. Senhor, pedimos a assistência dos benfeitores espirituais, dos mentores de luz que acompanham nossa casa espírita, especialmente nesta palestra sobre o esforço pessoal para a regeneração coletiva. Que possamos compreender, Pai, que toda a renovação do mundo começa na renovação de cada coração. Que cada palavra proferida encontre eco em nossas almas, despertando-nos para a responsabilidade que temos na construção de um mundo melhor. Ilumina nossa irmã Elisete para que seja instrumento de Tua sabedoria. Abençoa cada presente com discernimento e vontade de servir. Que nossos corações estejam abertos para receber os ensinamentos desta noite e que tenhamos coragem para aplicá-los em nosso cotidiano. Que assim seja. Vamos convidar a nossa irmã Elisete para proferir a palestra da noite. Boa noite a todos.
é uma grande alegria estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus e principalmente sobre o esforço de cada um de nós na regeneração do nosso planeta, na regeneração do planeta, que aí envolve a coletividade toda. Que o menino Jesus abençoe a todos nós e permaneça sempre em nossos corações. A nossa proposta, então, de reflexão hoje é o esforço pessoal para a regeneração coletiva. Nós vamos falar sobre o que compete a cada um de nós neste processo de regeneração. Essa reflexão ela está baseada nas seguintes obras: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Obras Póstumas e a Revista Espírita do ano de 1865. Então, falando em regeneração, é importante que a gente entenda o que é um processo de regeneração, né? Jesus nos disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. E essas muitas moradas, elas estão distribuídas em diversos planetas, em diversos níveis de evolução. Nós estamos no planeta Terra, que está num processo de mudança, saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Então vamos ver um pouquinho sobre isso, analisando o quadro. Isso. Quem esqueceu de ligar o aparelhinho antes, né? Então, aqui nós temos os níveis de evolução primitivos, que são aqueles que nós habitamos quando o nosso espírito foi criado. Então, as nossas primeiras encarnações, nós passamos num mundo primitivo, né? A vida totalmente baseada na parte material, né? Sobrevivência, instinto, a força bruta é que é a lei que comanda esses planetas que ainda existem, porque espíritos são criados constantemente e passam por todo o processo de evolução. O mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos e que está passando, está no início de um processo de regeneração. Tá? Então, o planeta que nós estamos hoje, provas e expiações, ele ainda tem a inclinação para o mal. O bem existe, mas ainda há uma tendência, uma inclinação para o mal. Há um predomínio ainda da matéria sobre o espírito. Os vícios estão presentes, a não compreensão de Deus e nem da vida futura. Se a gente parar para pensar, a gente entende, a gente percebe que ainda nós temos um apego muito grande aos bens materiais. Nós estamos ainda bastante ligados, né? E muitas vezes, se tivermos que fazer uma escolha entre uma conquista moral e o bem material, é uma escolha difícil ainda, né? Então, nós estamos neste momento ainda. Mas o nosso planeta está caminhando para um planeta de regeneração.
né? Que ainda vai estar ligado à matéria, sim, né? Teremos ainda provas a suportar, porque ainda temos muito conhecimento para adquirir, mas haverá uma leve superação do bem sobre o mal, né? Então, estamos caminhando para uma melhoria. E é aí que nós queremos refletir hoje. O que é que cada um de nós tem que fazer? Qual é a nossa parcela de responsabilidade nesse processo de regeneração, né? Então, quem vai passar para ser um mundo regenerado é o planeta Terra. Então, aqueles que estiverem com bastante esforço de melhoria, não perfeito, porque se fosse perfeito, a gente estava aqui no finalzinho, no topo, né? O que vale para nós, nesse estágio que nos encontramos hoje, o nosso esforço de melhoria. A nossa persistência em vencer as nossas imperfeições. Não é ser perfeito. É buscar diminuir as imperfeições. E essa força de vontade, essa dedicação, essa persistência, essa vigilância é que vai fazer com que nós, na próxima encarnação, na nossa próxima vinda à matéria, permaneçamos aqui na Terra já como regeneração. E aí fica a pergunta, e se a gente não conseguir média? Né? Se a gente não conseguir permanecer. Eu sempre vinculo com aula, porque o professor gosta dessas coisas, né? Então, se a gente chegar no final do ano e reprovar, a gente vai voltar para um planeta primitivo. Mas nós não vamos retroceder, porque o nosso conhecimento, ele permanece com a gente. A gente não, vamos dizer assim, a gente não emburrece. Aquilo que a gente aprendeu, né? E o que acontece quando alguns de nós, que vamos voltar para um planeta primitivo? Lá nós vamos estar avançados. E nós vamos ajudar ao desenvolvimento desses mundos primitivos, que foi o que aconteceu com a Terra. Se a gente for pensar principalmente na região lá da Arábia Saudita, Grécia, Roma, aquela região toda que trouxe todos aqueles filósofos, todos aqueles pensadores, né, que construíram pirâmides que até hoje a gente não entende como é que eles fizeram. Eram espíritos que saíram de algum planeta nessa passagem e vieram para um planeta primitivo. E aqui nos ajudaram a crescer. Porque é importante a gente lembrar que, embora a inteligência seja necessária, nós temos que desenvolver o nosso intelecto, sim, mas o que vale nessa avaliação da regeneração é o nosso avanço moral. Então, esses personagens, esses espíritos que vieram para cá e construíram toda aquela base que até hoje nós usamos em muitas ciências, eles eram muito inteligentes. Mas só não tinham avançado moralmente. Né? Então, o nosso grande foco vai ser a nossa evolução moral. Assim que o planeta Terra, por exemplo,
avançar na regeneração, ele vai caminhando para um mundo feliz, onde a bondade estará mais acima do que a maldade. Né? E depois, para mundos celestes. Né? Todos nós temos a centelha divina da perfeição. Todos nós participaremos dessa mudança, é claro que em muitas e muitas encarnações, mas todos nós vamos avançar, tá? Porque está dentro de nós essa vontade de melhorar e de crescer. Às vezes a gente patina um pouco, às vezes a gente reluta, alguns são mais rápidos, como a gente vê na escola, né? Alguns estudam e avançam. Outros não estudam e reprovam, repetem o ano, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Né? Então, a nossa evolução moral segue essa mesma tendência. Né? Vamos avançando. Né? Os mundos celestes, então, são a morada dos espíritos puros. Superioridade absoluta, que não há mais necessidade de vir por um planeta, né? De encarnar, de voltar à matéria. A composição deles é extremamente mais sutil, e lá eles trabalham na organização, na energização, na condução do desenvolvimento de todos os demais planetas. Então, o homem, ainda nós aqui no planeta de provas e expiações ainda permanece muito arraigado à matéria. E é justo que assim seja, porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, assim como vários outros no universo. Né? Não tem um planeta só, provas e expiações. São diversos. Né? Lembrando, há muitas moradas na casa do meu pai. Né? A evolução e o progresso dos mundos, em sua quase totalidade, estão ligados ao desenvolvimento do homem que nele habita. Por isso que a gente vai falar sobre o esforço de cada um na regeneração coletiva. Então, para que a gente possa merecer morar num mundo melhor, a gente tem que progredir moral e intelectualmente. Né? Então, como eu falei antes, o intelectual é extremamente importante. A ciência é extremamente importante e o espiritismo, a doutrina, caminha lado a lado com a ciência. No espiritismo nós não temos milagres ou coisas que não conseguimos explicar. É ciência. Né? Mas, moralmente, nós temos que melhorar. Então, os dois, quanto mais próximos, melhor. Os mundos regeneradores são como estações de baldeamento, onde o homem, já esclarecido de sua finalidade de viver, procura aprimorar-se cada vez mais e melhor aproveitar todas as oportunidades que surgem, para avançar sempre e ter merecimento para transferir-se para um mundo mais feliz. Então, o mundo de regeneração, ele vai ter maldade, mas um leve domínio da bondade. E nós precisamos nos esforçar para isso. Nós já vamos ver que tipo de esforço a gente precisa fazer. Então, no mundo de regeneração, a gente vai continuar o mesmo processo de aprendizagem.
dificuldades, obstáculos, que na verdade depende do ponto de vista, de como a gente encara, né? Os obstáculos servem para que a gente possa se desafiar e mostrar que consegue superar. As dificuldades que a gente tem servem para que a gente se esforce e supere. As dificuldades não são para que a gente desanime. São para que a gente mostre que a gente consegue. E todos nós aqui somos prova disso. Todos nós aqui passamos por dificuldades grandes, nesta encarnação e nas anteriores. E aqui estamos nós com uma grande vitória, várias grandes vitórias. E cada vez mais desafiados para que a gente mostre mais o nosso potencial. Quando o homem compreender o quão difícil é viver sem preparo moral, certamente haverá de dar mais valor aos estudos baseados nos ensinamentos de Jesus, que, por seu exemplo, nos ensina a vivenciar as leis de Deus que regem e regerão a vida de toda a humanidade. Provas sempre existirão para que o homem possa, com esforço próprio, superar a si mesmo. E assim, tornando-se digno de transferir-se para mundos felizes, continuar a exercitar a vivência no amor, na essência pura, junto ao nosso Mestre Jesus. Então, conforme a nossa dedicação, conforme o nosso esforço, nós vamos avançando. Mas quem avança é o planeta. Não é a Elisete, não é o Felipe, é o planeta. Por isso a nossa responsabilidade coletiva. Porque a gente pode dizer, eu sou feliz se eu vejo meu irmão com muita dificuldade? Ah, mas eu sou muito feliz, mas o meu vizinho está com um problema muito sério. Não, a felicidade, ela é coletiva. O nosso avanço, ele é coletivo. Por isso que para a gente alcançar, nós precisamos seguir os ensinamentos de Jesus. Que ele nos ensinou a lei do amor e a lei da caridade. Que são as principais que a gente precisa seguir. Quando eu amo o próximo como a mim mesmo, quando eu faço ao outro aquilo que eu quero que o outro me faça, eu estou exercitando, e eu estou exercitando a minha reforma íntima, eu estou provocando, eu estou me melhorando, porque se eu vou tratar o outro como eu quero ser tratada, eu vou tratar bem, né? Eu quero que as pessoas tenham paciência comigo. Eu quero que as pessoas me tolerem. Eu quero que as pessoas me ajudem. Então eu tenho que fazer a mesma coisa. E se a gente fizer isso e colocar isso como determinação, nós estamos fazendo a nossa reforma íntima. Nós estamos nos melhorando. Quando a gente fala em reforma íntima, muitas vezes a gente pensa que tem que, e agora eu tenho que lutar contra o meu orgulho. Né? E daí a gente acha um monte de justificativa, a gente acha desculpa, a gente não sabe exatamente como agir. Mas se a gente começar a pensar só nesses dois ensinamentos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que ele fizesse para mim. Eu vou praticar
sem me torturar, vamos dizer assim, né? Sem ficar pensando, o egoísmo, a inveja, o julgamento. Que aí a gente começa a querer achar fórmulas de como vencer. Coloquemos esses dois princípios na nossa frente e muitas das nossas imperfeições serão enfraquecidas. Né? Vai levar um pouquinho de tempo, mas a gente consegue, porque a gente já melhorou bastante. Quando a gente estava lá nos mundos primitivos, até hoje a gente mudou muito. A gente melhorou demais. Nos mundos de regeneração, aprende-se a desenvolver o amor fraterno, desinteressado. Aprende-se a servir com simplicidade e alegria. Aprende-se a ter a humildade de aprender sempre. A conquistar a luz por merecimento próprio, compreendendo que o maior é aquele que sempre serve, como o Mestre Jesus até hoje vem nos ensinando. Amar e servir são aprendizados básicos e eternos para nos conduzir aos mundos felizes. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, nos diz que a Terra progrediu desde a sua transformação, deve progredir ainda e não ser destruída. Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas sim o fim do velho mundo, o mundo dos preconceitos, o mundo do egoísmo, do orgulho, do fanatismo, que estão desabando e que a cada dia levam alguns resíduos. Tudo acabará para aquele com a geração que dele se vai, e a geração nova elevará o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. Quando a gente fala em regeneração e que a gente está nesse momento e que a gente vai para um mundo melhor, e aí a gente liga a TV, ou abre, agora já me entreguei, abre um jornal, né? Assiste, vê nas redes sociais, aí a gente pensa que é meio o contrário, né? Eu não sei se está melhorando, eu acho que está piorando. Tem guerra aqui, tem escândalo aqui, tem diversas coisas no mundo, no planeta Terra inteiro, né? Mas é justamente o momento em que estamos separando o trigo do joio. As coisas estão aparecendo para que todos nós nos coloquemos à prova. Né? Qual é o meu pensamento a respeito de tudo que está acontecendo no planeta Terra? Quais são os valores que permanecem em mim em algum tipo de discussão qualquer que esteja ocorrendo no planeta? Eu concordo com o comportamento A ou B? Essa minha concordância leva a uma posição e os meus valores reais aparecem. Né? Então, há necessidade disso para que a gente possa se posicionar com firmeza e com clareza e que a gente se mantenha firme na posição que defender. Né? A gente tem os ensinamentos de Jesus, que são o nosso norte, mas todos nós temos o livre-arbítrio. Né? E na medida em que
a gente assume posição A ou posição B, nós assumimos também ônus e bônus, as consequências boas ou não boas de cada escolha que a gente fizer. Né? Então, esse é o momento em que essa separação está sendo feita. Né? Nós precisamos nos posicionar, né? E demonstrar qual é o nosso propósito de vida. Então, é o momento agora da separação do joio do trigo, dos lobos das ovelhas. A semeadura, ela é livre e a colheita é sempre obrigatória. O nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que a compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, com o nosso intelecto, nós fazemos com que o nosso planeta progrida. Descobertas da ciência, tecnologia, a área da comunicação, que um avanço estrondoso. Né? Então, isso é importante, sim, né? Mas também, moralmente, nós avançamos pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra. Né? Então, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. Né? E é esse o processo que nós precisamos conversar e refletir. Né? Como é que nós estamos fazendo? Qual é o nosso esforço nessa depuração? Né? O que eu estou fazendo? Como eu estou lidando com as minhas imperfeições? Como eu estou me esforçando para mudar? Eu tenho buscado a oração? Eu tenho estado vigilante com os meus pensamentos? Porque é o nosso conjunto aqui que vai ajudar o planeta Terra a passar para a regeneração. Né? Mas, assim como aqueles que não passarem de ano, retornaremos talvez, né, para um planeta primitivo. E lá nós ajudaremos esse planeta primitivo a melhorar. Nós contamos aqui no planeta Terra também com a ajuda de espíritos superiores. Porque uma coisa a gente precisa ter certeza, nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sem proteção. Quando aconteceu esse processo de regeneração para cá, quem não passou de ano, ficou aqui, vai se juntar a gente. Nós sempre temos ajuda. Os espíritos superiores acompanham, por exemplo, o planeta Terra nesse momento. E eles estão ajudando, orientando, intuindo. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. Porque senão é que nem pai e mãe dando conselho para filho, adolescente. Né? Pai e mãe fala, o filho escuta se quer. Escutar até escuta.
mas obedecer nem sempre. Então, a gente pode ser intuído, a gente assiste uma palestra, assiste um filme, lê um livro, assiste a uma reflexão de nível espiritual, e aí a gente diz, mas olha, ou então, não, tenho tanta coisa mais importante para fazer, cuidar dos meus bens materiais, né? Quando eu falei antes, quando a gente tem que escolher, o que é que a gente escolhe? Eu vou ler um livro ou eu vou para uma festa? Ou eu vou passear no shopping? O que a gente faz? Quais são as nossas escolhas? Tem a ver com o que a gente quer fazer para o futuro. Mas voltando, os espíritos superiores que estão aqui nos ajudando, eles nos intuem. Eles tentam nos orientar. A gente precisa estar aberto a isso. A gente precisa estar com o pensamento voltado a esse avanço que nós queremos fazer. E aí a gente vai entender. Na Revista Espírita de 1865, tá? Allan Kardec, era ele que escrevia, mas com a ajuda, né, dos espíritos. Ele diz o seguinte, sobre a imigração de espíritos superiores para a Terra, 1865. Já se espalham aos milhares em vosso globo, por toda parte já estão dispostos espíritos que dirigem a movimentação de transformação, em pequenos grupos, por séries, em alguns lugares, estabelecendo alguns movimentos, ora cá, ora lá, porque esses movimentos eles nunca aparecem só aqui em Concórdia e de Concórdia para o mundo. Não. Né? A própria questão da codificação da doutrina espírita nos Estados Unidos, alguns movimentos, aí depois na França e depois toda a Europa. Né? Então, naquela época que não tinha internet para saber o que acontecia num lugar ou no outro. Né? Então, eles estão espalhados e produzindo alguns movimentos, algumas reflexões para que a gente vá se adiantando. Né? Então, a Terra se rejubila por revê-los, porque eles já estiveram aqui. Pois pressente, a Terra pressente, que eles vêm para conduzi-la à perfeição, tornando-se guias dos espíritos ordinários que necessitam ser encorajados por bons exemplos. Então, eles vêm para nos conduzir. Nós somos esses espíritos ordinários, né? Ordinários não de maneira pejorativa, mas ordinários porque nós estamos ainda em aprendizagem, né? Somos ainda ignorantes em muitas coisas. À medida que o espiritismo crescer e desenvolver-se, espíritos de uma ordem cada vez mais elevada virão para sustentar a obra em razão das necessidades da causa. Por toda parte, Deus espalhou esteios para a doutrina. Eles surgirão no devido tempo e lugar. Então, na medida em que a gente avançar, espíritos de mais luz virão nos auxiliar. Aí o nosso papel, se a gente começar a crescer, mais espíritos de mais luz virão para nos ajudar a avançar. É esse o nosso esforço, é esse o esforço coletivo
que nós precisamos fazer, né? Como estamos lidando com as nossas imperfeições, como estamos lidando com o autoconhecimento. Para eu saber as minhas imperfeições, eu preciso me conhecer, para saber exatamente quais os pontos mais falhos para eu começar a trabalhar. Toda a reflexão conduzida até aqui nos mostra a grande responsabilidade que cada um de nós tem no processo de transformação da Terra, né? Lembram? Pela depuração, pela purificação, depuração, melhoria dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam o planeta, né? Quem que povoa o planeta? Nós, né? Então, qual o esforço que nós estamos fazendo para a regeneração coletiva? Ou a gente está aguardando o vizinho fazer, o irmão fazer, né? E se todo mundo esperar o outro fazer, nós não vamos sair do lugar, né? A responsabilidade é pessoal, é de cada um de nós, né? Mas o retorno é no coletivo. É isso que a gente tem que ter em mente. Quando eu não faço, não sou só eu que tenho prejuízo. Eu enfraqueço o movimento da coletividade. Então, cabe a cada um de nós escolher de que forma a gente quer buscar a melhoria, né? Pela dor ou pelo amor, né? Pelo entendimento, né? Pela reflexão, pela busca de estudo, pela busca de leitura. Nós podemos ir entendendo que precisamos nos dedicar mais à nossa reforma íntima, porque é só através dela que nós vamos ajudar na regeneração coletiva. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, nós temos a seguinte expressão: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem nenhum outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado, né? Então, trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e por caridade, né? Para ajudar a coletividade. Que aí a coletividade vence, a coletividade avança. No livro Depois da Morte, de Leon Denis, ele fala, e o Allan Kardec também tem o mesmo pensamento, e vários outros pensadores espíritas e não espíritas, né? É pela educação que os homens se transformam e se aperfeiçoam, né? Por isso, a educação desde a infância é de importância capital. Pessoal, a educação formal, sim, acadêmica, sim, mas a educação moral. Aquela educação que a gente dá para as nossas crianças, aqueles valores que a gente passa em casa para as nossas crianças. Às vezes, eu me arrepio quando a gente escuta aquela coisa: eu não vou levar meu filho em nenhuma igreja, nada, porque daí quando ele tiver 15 anos, 18 anos, 20 anos, ele escolhe a religião que ele quer. Ok, ele pode, mas aquela educação dos valores em algum credo
tem que acontecer. Tem que acontecer. A maioria de nós veio de um berço católico. E lá a gente aprendeu os valores de respeito, né? E agora a gente aperfeiçoa. Podemos mudar um pouco o pensamento, mas os valores têm que ser colocados nas crianças desde tenra idade. Quando a criança briga com um coleguinha, rouba um brinquedo, né? Desacata pai, mãe, avó, responde, não respeita, e aí a gente acha graça. Não é graça. Porque isso passa na mente da criança como uma coisa permitida. Se eu podia fazer quando eu tinha 4 anos, por que com 12 anos eu não posso fazer a mesma coisa? Então, nós precisamos, além de cuidar da nossa reforma, cuidar da educação já desde o comecinho das nossas crianças. Né? Porque aí eles terão talvez menos sofrimento do que nós. Né? O esforço deles será mais leve, porque eles já estarão habituados com um reforço das virtudes. Né? E é esse o nosso papel como cidadãos, como espíritos preocupados com a nossa evolução. Espíritos preocupados com a evolução da coletividade. Não é um pensamento egoísta, eu para mim. Eu melhoro, porque daí o Felipe também está melhorando, o seu Mori também, e aí o nosso conjunto se eleva. É essa a reflexão que a gente precisa ir fazendo, né, para que a gente melhore cada vez mais. Muito obrigada. Desculpa o calor, mas o ar não está dando conta. Né? Mas pensemos seriamente na nossa reflexão de hoje. Muito obrigada. Sabendo
alguns recados rápidos. Nós teremos o início. O início será